Por acaso, muitas vezes os seus liderados não entendem muito bem o que você pede? Você não sabe como tratar cada um deles porque você trata-os de uma maneira clara, objetiva, e os resultados acabam não acontecendo, ficando muito aquém do que você deseja? Então fica comigo até o final que eu vou te trazer a melhor ferramenta de feedback que eu conheço, chamada KSS. Vem comigo. Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios da FFA. Hoje eu te trago um dos melhores métodos que eu conheço de feedback para liderados e colaboradores, chamado KSS. Antes de mais nada, eu te peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Por quê? Porque é de graça e nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube e continuar fazendo conteúdo de qualidade. Veja, o primeiro ponto que a gente tem que tocar aqui é que feedback de uma forma isolada, separada de um processo de cobrança ou gestão, não funciona. Portanto, se você quer trazer mais resultados para seus liderados e colaboradores, você tem que partir de um conceito de mudança de cultura organizacional que partem de 4 passos. Esse conceito é de um livro chamado Change the Culture, Change the Game, que ele fala a respeito dos 4 passos que você tem que implantar na tua empresa para conseguir dar feedbacks de alto desempenho. E o primeiro passo desse grande arquétipo de mudança de cultura organizacional é o enxergar. Enxergar é fazer com que você fale as verdades duras que têm que ser ditas para as pessoas de uma maneira cordial, respeitosa, mas elas são tratadas. Os pontos que são neurais, que são difíceis, que têm que ser solucionados, eles são expostos na mesa com todo o respeito, de uma forma clara, objetiva, mas nós tratamos os pontos. O que é muito comum em empresas que têm culturas, como eu falei anteriormente, que são mais permissivas? A gente acaba deixando isso de lado. A gente não trata os assuntos que têm que ser tratados de uma maneira direta, objetiva, clara. E eu não estou falando aqui de ficar lavando roupa suja ou apontando culpados, não. Mas de trazer as coisas que são importantes de serem discutidas para a mesa e desta forma nós clarificarmos quais são as causas daqueles desvios e trabalharmos em cima exaustivamente para chegarmos no resultado. Então, de uma maneira simples, clara e direta, enxergar, que é o primeiro passo dessa mudança cultural, é você tratar adultos como adultos. E eu falo isso porque é muito comum nós chegarmos em empresas que tratam adultos como crianças. Não, não fala isso que ele vai ficar chateado. Não, não, não diz isso aqui porque vai fazer mal para ele. Não, se você falar desta forma, ela vai ficar triste. E a gente acaba não tratando o que tem que ser tratado. Existem métodos de se fazer isso de uma maneira organizada, orquestrada e respeitosa, e eu vou te mostrar isso agora. Primeiramente, a sigla KSS vem de Keep, Stop, Start. E antes que você pense que é um feedback sanduíche normal, falando das coisinhas boas, o que a pessoa tem que mudar e fechando, é muito maior do que isso. Inclusive o KSS, que está presente no primeiro degrau da mudança de cultura organizacional, que é o enxergar, ele é parte integrante de um programa de neuroliderança que nós aplicamos nos nossos clientes chamado Ápice Empresarial. E neste programa nós implantamos as 4 etapas da mudança para uma cultura de alto desempenho. E eu vou pedir para a Jenny colocar na tela aí para vocês enxergarem de uma maneira clara o diagrama, porque não são só essas 3 etapas que tem dentro do KSS. São várias etapas que eu vou mostrar para você, cada uma delas no detalhe agora. Coloca aí, Jenny, na tela para a gente olhar. Bom, primeiramente, o método tem 7 grandes passos divididos em 3 grandes etapas. As 3 grandes etapas são antes do feedback, durante o feedback, depois do feedback, e você pode ver aí com cores diferentes. Dentro da preparação, que é o antes, você tem que evidenciar. O evidenciar é você trazer evidências dos comportamentos, sejam eles positivos ou não tão positivos assim, ou negativos, que o seu colaborador ou o seu liderado teve. Então você tem que evidenciar esses comportamentos, listar data, momento, local, situação que aquilo aconteceu, para que você utilize isso como subsídio, como matéria-prima para o seu processo de feedback. Esse é um primeiro ponto. Então, antes do feedback, essa coleta de evidências que você tem que executar. Aí na fase de execução do feedback, que é o durante, o que nós temos aqui? Aí sim você tem o Keep, Stop, Start e o engajamento. Então aqui dentro do Keep é você fazer uma abertura, exemplificando ou trazendo pontos que a pessoa tem de características positivas ou que fazem dela um membro valioso para o time. Muito embora isso seja uma técnica utilizada no feedback sanduíche, ela é boa para abrir portas, para que a pessoa se abra e se sinta mais confortável para escutar o que você tem que entregar para ela. Logo após isso, você faz a parte do stop, que são quais os comportamentos que você precisa que a pessoa pare de executar, que ela pare de fazer para ter um desempenho melhor. Aqui você tem que prestar muita atenção para não usar aquelas
aquelas intersecções de frase como mas, contudo, no entanto. Porque o que que acontece? Você fala um monte de coisa positiva sobre a pessoa e aí coloca mas, o que que acontece? Ela esquece tudo de positivo que você falou e vai focar somente no negativo. Então, evite falar essas questões, essas engates de frase que vão fazer muito mal para a condução do feedback. Tá, Cícero, mas o que que eu utilizo aqui então se eu não vou usar o mas, no entanto? Aqui você pode colocar, olha, tem alguns pontos que eu acho que podem aprimorar o teu desempenho e fazer com que você performe ainda mais. Posso compartilhar contigo o que que você acha? Então você pede permissão para fazer uma crítica construtiva, para colocar pontos que não estão indo tão bem assim. Então é uma forma muito mais assertiva de você fazer sem utilizar o mas ou no entanto, que com certeza vai fazer a pessoa ignorar o que você falou anteriormente. Feita então a abertura com o keep, que são aqueles aspectos positivos, a parte do stop, que é o aprimoramento dos resultados, a melhoria dos resultados, aí você vem com o start, que é a rota para o alto desempenho, onde você vai colocar o plano de ação, o que que a gente vai fazer para que aquele stop aconteça, para que aquelas coisas funcionem, como que a gente vai acompanhar, como que a gente vai mensurar. Aqui nunca sai de modo smart, específico, mensurável, alcançável, relevante, com tempo definido, fazer um pequeno plano de ação onde você e seu liderado podem fazer combinados, fazer tratos, fazer coisas que vocês vão acompanhar juntos a posteriori do feedback, ok? Então isso é muito, muito importante. Feito isso, você faz o fechamento ou engajamento com palavras positivas de afirmação. Só não vai fazer como aqueles coaches de performance ou aqueles treinadores motivacionais com pulinho, soquinho no ar, que isso aí não cola. Eu odeio e boa parte das pessoas coerentes também odeio. Então fica atento com isso, não faz esse tipo de coisa que não cola. Fechado o evento de feedback, você tem que prestar atenção a dois grandes pontos. Primeiro, fazer um acompanhamento diário do que está acontecendo, diário, semanal, quinzenal, ou na frequência que você conseguir acompanhar. E o segundo ponto é, está correto, parabenize a pessoa, reconheça a pessoa pelo que ela está fazendo bem. E se está errado, você vai lá, chama ela novamente e corrige. Olha, aquele ponto que a gente tratou, acho que não está indo muito bem. Dava para você prestar atenção nesse ponto? Então é importante você prestar atenção no resultado, que é prestar atenção à pessoa de uma forma clara, e depois disso você faz a parabenização ou a correção de rota. Então isso vira um ciclo até o próximo momento de feedback, onde você evidencia novas coisas, faz o evento e depois faz esse ciclo acontecer. Então veja, ele é muito maior que um simples feedback sanduíche de pôr numa sala, fala coisa boa, fala que tem que mudar e faz o fechamento. É muito maior do que isso. Tem todo um processo e um ciclo que tem que acontecer. E aí aquela velha regra de corrija de forma isolada, né, particular, e elogie em público, ela até serve dependendo da maturidade da sua empresa. Se for uma empresa imatura, muitas vezes você elogiar as pessoas na frente de outras pessoas fazem com que elas achem que aquela pessoa que foi elogiada até puxa saco. Então você tem que criar um ambiente para que isso aconteça. Novamente, o processo de feedback ele não pode ser feito de uma maneira isolada, ele tem que fazer parte, tem que ser parte integrante de um processo de mudança de desempenho, de um processo de implementação da cultura do alto desempenho. Portanto, trabalhe todos esses tijolinhos, todos esses degraus de uma maneira organizada. Agora, corrigir em público sempre deve ser evitado, exceto por aqueles mais folgadinhos, topetudos, que muitas vezes ficam te contrariando uma vez após a outra, e vale a pena em algum momento você enquadrar a pessoa, você dizer, olha, quem manda aqui sou eu. Em algum momento você vai ter que fazer isso, senão você vai perdendo espaço. Portanto, aquela velha máxima de corrigir, nunca corrigir as pessoas de uma forma pública, ela deve sim ser utilizada com quem merece. Mas Cícero, com que frequência eu utilizo o KSS? Na frequência que você quiser. E outra, você pode utilizar partes do KSS. Se você tem um feedback positivo para dar para alguém, você não precisa ficar evidenciando coisas negativas, ou seja lá o que for, ou preparar, esperar acontecer algo ruim para depois falar para a pessoa. Não. Você pode utilizar na frequência que você quiser. Isso aqui não é uma lua de mel, que você tem que preparar a cama, jogar pétalas de rosa, pegar champanhe. Não. É um processo, claro, que você vai fazer no seu dia a dia. Então ele tem que ser simples, tem que ser fluido e tem que funcionar para você. Portanto, use como você quiser e na frequência que for adequada. No entanto, eu sempre sugiro que numa frequência pelo menos trimestral aí você faça um feedback estruturado, mostrando para as pessoas aquele período, aquele quarter ali, como foi o desempenho da pessoa naquele período, que eu acho que isso ajuda muito e reforça os pontos positivos das pessoas e elas conseguem entender
onde elas estão indo bem e onde elas estão indo mal. Não tem nada mais desconfortável, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, da pessoa ser demitida e nem sabe por que foi demitida. Não faz o menor sentido. E eu canso de ver isso acontecer. As pessoas têm que ter coragem de falar para as pessoas o que tem que ser mudado, não importa o que é. Tá? Então fica aí a chamada de atenção se você quer ser um líder efetivamente pleno e integral. E aí, o KSS fez sentido para você? Lembre-se, ele é parte integrante de um sistema muito maior chamado Ápice Empresarial, que é um programa de neuroliderança implantado para a cultura de alto desempenho nas empresas. Se você ficou com qualquer dúvida em relação a esse programa, entre em contato via WhatsApp, aqui ou mesmo e-mail, está aqui embaixo na descrição do vídeo, é fácil de você entrar em contato com a gente. Se ficou qualquer outra dúvida que a gente possa responder de uma forma escrita, coloca um comentário aqui que com certeza eu vou responder. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, é de graça, você não paga nada e nos ajuda muito a crescer no YouTube. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.